legitimidade do auxílio emergencial? Isso é um outro debate que o governo vai fazer em outro momento. A nossa preocupação hoje foi nem entrar nesse debate. Nós sabemos, e quero deixar clara a minha posição, que eu já disse na semana passada, eu concordo com o governo que não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Nós temos que construir um caminho, mas esse debate nós vamos fazer em outro momento. O que está nos preocupando é o número enorme de matérias que vem saindo da imprensa, que vocês vêm veiculando, que vai se organizar um jeitinho para explodir o teto de gastos. Você explode o teto de gastos de um lado e a economia afunda do outro. Nós queremos continuar com a nossa responsabilidade, nós temos que ter paciência, equilíbrio. Essa pandemia, ela foi muito forte na economia, foi muito forte principalmente na perda de vidas, mas para retomar, né, depois que esse período passar, para retomar o caminho correto, o fluxo correto daquilo que a gente vinha fazendo em conjunto com o ministro Paulo Guedes, desde o início do governo Bolsonaro e antes com o presidente Michel Temer, nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro precisa ficar de lado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no canal César Rocha Fotógrafo. Mais uma vez é com imenso prazer que eu recebo todos vocês aqui. Pessoal, temos uma informação para passar para vocês a respeito do auxílio emergencial. Para ser bem franco, pessoal, sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Não é uma notícia muito boa, galera, infelizmente, galera, a gente quer passar notícia boa, mas essa notícia não é boa, é uma notícia desanimadora, é uma notícia que é covardia, uma falta de ética, uma falta de amor com o ser humano, certo? Vocês vão ficar sabendo agora que notícia é essa, sobre a questão da prorrogação. Não tem cabimento isso acontecer. Vocês vão ver agora. Chegou agora, já sabe, deixa o like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho em todos para vocês entenderem todas as notificações, receber todas as notificações. Vamos lá diretamente para o assunto para vocês entenderem. Depois de encontro com o governo, deputado diz não vê espaço para prorrogar o auxílio emergencial. Confira, acredite que vocês quiserem. Os próprios deputados, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, falou que o governo não há espaço para prorrogar o auxílio emergencial no valor de R$600. Veja isso para vocês entenderem. Depois de encontro com o governo, o deputado diz não vê espaço para prorrogar o auxílio emergencial. Confira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que não há espaço para prorrogar o auxílio emergencial de R$600. A afirmação ocorreu após a reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele afirmou que se preocupa com o número grande do projeto de lei para furar o teto de gastos, o que chamou de jeitinho brasileiro. O parlamentar pediu paciência e avisou que, se explodir o teto de gasto de um lado da economia, afunda do outro. A pandemia foi forte na economia, né? Principalmente na perda de vidas, mas para retomar o caminho correto do que vinha fazendo em conjunto com Paulo Guedes e antes com o ex-presidente Michel Temer, precisamos de responsabilidade, o que passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro tem que ficar de lado, criticou o parlamentar, insistiu que as soluções para a crise econômica resultado da pandemia de coronavírus vai ter que ser enfrentada com o orçamento previsto. Caso contrário, a população pagará o pato. A sociedade não está mais disposta e nem tem condições com a crise de colaborar, né? Como se diz tal, não tem saída fácil. Todos queremos investimento público. Lembrando aqui, pessoal, antes de eu continuar aqui, ele falou o seguinte, ó. Vocês que chegaram agora, pessoal, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve no canal aí, tá bom? Ele disse que todos pagarão o pato, que diz que a população pagará o pato. Pessoal, me diz quem é que não paga, fala a verdade. Toda vida, sempre quem paga o pato somos nós. Nós que pagamos essa dívida. Tudo que acontece a dívida, quem paga somos nós. Qual a novidade? Logicamente que a gente que vai pagar o pato. Agora, Rodrigo Maia, vergonha, né, Rodrigo? Ser contra o povo, né? Isso não é crime, como se diz o ditado. Sou a favor, mas dentro do teto de gastos. Se nós olharmos aos PECs que o governo mandou, né?
mandou para o Senado. Dentro dessa realidade, temos que conseguir espaço. O ministro Paulo Guedes sempre fala em desvincular e desindexar o orçamento e desenvolver no longo prazo para as políticas. As soluções no orçamento público brasileiro, disse. Maia lembrou ainda que o orçamento é muito agressado e reclamou das dificuldades de reduzir despesas. A questão da possibilidade de mexer no orçamento reduz despesas em momento de crise. Não é possível em um país como o Brasil, em um momento que a arrecadação dos estados da União caia 20% a 30%, que você não possa cortar despesa. Isso não existe. Vamos inviabilizando cada vez mais as condições do gestor público, do governo, de governar o Brasil. Os estados e municípios, o que estamos dizendo é que eu vejo deputados, senadores, ministros do governo, todo mundo querendo recurso para investimento público. No próximo ano, em todos os poderes, todo mundo está pensando isso. Então todo mundo tem que construir a solução, afirmou. Precisamos de investimento e equilíbrio fiscal. É uma das âncoras mais importantes. Nossa decisão de estar aqui falando em conjunto é para mostrar para a sociedade, para o governo, para o legislador, para o Supremo, que eu que tenho responsabilidade de pautar e de construir a pauta com o líder Arthur. O ministro Paulo Guedes, nesse momento tão difícil de nossa economia, que queremos encontrar caminho para melhorar a qualidade do gasto público, mas não será furando o teto de gasto. Ou seja, pessoal, eles estão pensando, na realidade, em acabar com a mordomia, com medo de um negócio ficar apertado e ter que diminuir recurso financeiro deles. É isso que eles estão pensando, pessoal. A preocupação dele, eu acho que é maior essa, né? Porque realmente para tudo existe uma solução, né? Segundo o presidente Rodrigo Maia disse que não há jeitinho brasileiro para continuar sobre esse teto. É uma situação muito difícil, não tem como. Como ele diz o de teto aqui, ó, não será com jeitinho, não será como jeitinho, ou seja, o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho que a gente é acostumado a fazer. Será reformando o Estado. Fizemos a Previdência, fizemos a Trabalhista, estamos começando a tributária, precisamos até antes da administrativa, regulamentar os gatilhos do teto de gasto, que deve ser nossa prioridade número 1, avisou. Continuando agora, pessoal, vocês que chegaram agora, dá o like, dá o seu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Preste bem atenção nesse ponto. Para Maia, as reformas também servirão para distensionar as relações entre os parlamentares e do governo. O presidente da Câmara acredita que, nessa forma, criará condições para abrir espaço para investimento em 2021, ano em que a crise econômica será mais sentida, mas que seja desindesejado orçamento, desvinculando, que é o caminho razoável, racional, responsável para saber da crise melhor do que a gente entrou e pediu. É uma situação difícil o que o Rodrigo Maia está fazendo, ou seja, ele falou, segundo o Rodrigo Maia, que o governo não tem condição. Como você tem visto, o Rodrigo Maia disse que não há espaço para prorrogação do auxílio emergencial de R$600, mas para aumentar o salário deles, para poder ele ter os benefícios, engraçado que sempre aparece um espaço, mas para ajudar as pessoas mais carentes, pessoas vulneráveis, nunca tem espaço. Realmente, pessoal, é muito complicado uma situação que a gente vive no país, né? É complicado demais, mas é isso aí, pessoal, o que vai ter que fazer, né? Infelizmente é ter paciência mesmo e esperar a boa vontade deles prorrogar esse valor com um valor menor, porque do jeito que tá, acho que R$600 vai ser pouco provável que isso aconteça. Bom, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui, deixa aquele like, aquele joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho e não esqueça de vocês poderem ajudar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Fique com Deus, fique em paz e que Deus nos abençoe. Isso é um outro debate que o governo vai fazer em outro momento. A nossa preocupação hoje foi nem entrar nesse debate. Nós sabemos, e quero deixar clara a minha posição, que eu já disse na semana passada, eu concordo com o governo que não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Nós temos que construir um caminho, mas esse debate nós vamos fazer em outro momento. O que está nos preocupando é o número enorme de matérias que vem saindo da imprensa, que vocês vêm veiculando, que vai se organizar um jeitinho para explodir o teto de gastos.
você explode o teto de gasto de um lado e a economia afunda do outro. Nós queremos continuar com a nossa responsabilidade, nós temos que ter paciência, equilíbrio. Essa pandemia, ela foi muito forte na economia, foi muito forte principalmente na perda de vidas, mas para retomar, né, depois que esse período passar, para retomar o caminho correto, o fluxo correto daquilo que a gente vinha fazendo em conjunto com o ministro Paulo Guedes, desde o início do governo Bolsonaro e antes com o presidente Michel Temer, nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro precisa ficar de lado.